oportunidade à leitura do Srimad Bhagavatam, do canto 2, capítulo 10, hoje o verso 18. Confesso que não leio, não sabia. Não precisa, né? Não precisa, de certa forma, não. Então, o Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Traivam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato dhyayam udiraye. Então o verso é o seguinte: Mukatastalo nirbinam Mukatastalo nirbinam Jihva tatropa jayayate Tato nanaraso jage Jihvayayo adigamyate. Quando tem esse apóstolo, tem um A na frente, né? Sabia dessa regra, né? Sabia não? Tem um apóstolo, mas necessariamente precisa pronunciar o A, pode digamyate. Então vamos lá mais uma vez. Muktastalo nirbinam Jihvata tropa jayate Tato nanaraso jage Jihvayayo digamyate. Então a palavra, lê sozinho aqui as palavras. Mukata, da boca, talo, o palato, nirbinam, sendo gerado, jihva, a língua, tatra, em seguida, pajayate, torna-se manifesta, tata, então, nana rasa, vários sabores, jagir, manifestaram-se, jihvaya, pela língua, yake, adigamyate, passam a ser saboreados. Então a tradução, se vocês puderem repetir: da boca manifestou-se o palato. Da boca manifestou-se o palato. E depois a língua. E depois a língua. Também foi gerada. Também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes sabores. Todos os diferentes sabores. Passaram a existir. Passaram a existir. Para que a língua pudesse degustá-los. Para que a língua pudesse degustá-los. Sem sabor, a vida não teria. Então, significado de sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, este processo gradual de evolução serve para explicar a participação das deidades controladoras Adi-Daivika, porque Varuna é a deidade controladora de todos os sucos saborosos. Quem é Varuna? Não, Samudra. Varuna do oceano doce, né? Porque Varuna é a deidade controladora de todos os sucos saborosos. Portanto, a boca torna-se o lugar de repouso para a língua, que saboreia todos os diferentes sucos, cuja deidade controladora
é Varuna. Portanto, isto sugere que Varuna também foi gerado juntamente com o desenvolvimento da língua. Como servem de instrumento a língua e o palato, são adbutam, ou formas de matérias, porém, a deidade funcional, que é uma entidade viva, é adidaiva, ao passo que a pessoa sujeita à função é adiátmica. Isso é muito filosófico, né? E técnico, de certa forma. Assim, quanto ao seu nascimento, as três categorias também são explicadas depois que o Virat Purusha abre a boca. Os 4 princípios mencionados neste verso servem para explicar os 3 princípios básicos, a saber, adiátmica, adidáivica e adibhuta, como ficaram descritos antes. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shlakaya Chakshumiritam Jena Tajma Shigura Venama Se Chaitanya Manobistan Staptam Jena Bhutali Swarupa Kadat Mahinda Swapadat Kani Krishna Karama Sindhina Banjagatpate Kopesha Gupika Kanta Radha Kanta Namostute Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Então, nós estamos vendo aqui essa sucessão de versos onde Mahatattva, antes Pradhana, ainda em evolução, quando a tese do Big Bang não tem, só falta a condição de entender quem está dando esse impulso, né? Porque quando se dá um resfriamento, né, assim, todas as partículas dos elementos, né, que chama-se Mahatattva, isso conhecido também, os cientistas sabem disso, que houve toda uma ebulição e depois no Mahatattva, ainda no Pradhana, quando tudo foi lançado, quando Krishna fala, né, Madhyakshena Prakriti Suyate Satya Jagat Paravartyate, quando ele olha, né, para a natureza, então tudo fecunda, né? A gente já viu que Krishna não precisa do órgão gerador para fecundar. Com a sua própria visão, ele criou a natureza inerte, né? Móvel e inerte, né? Tudo foi manifestado. Assim, até agora a gente está vendo a sucessão de cada elemento, né? Que é o estudo bem detalhado, está no terceiro canto, do estudo do Senhor Kapila, que não é o Senhor Kapila falso, né, que a gente tem como estudo. Por isso, talvez, a gente possa apregoar que os cientistas chegaram a essa conclusão, porque o Kapila que vem falar sobre estudo de Sankhya, estudo analítico da matéria, não é o verdadeiro Kapila, né, criado do ventre de mãe de Bharati com Kardama Muni, filho de Swayambhuva Manu, né, que era o Manu até períodos atrás, porque agora nós estamos sob a jurisdição, né, a maior autoridade na jurisdição do Manu. Hoje quem é? Quem é que governa Krishna Chaitanya? Quem é que governa atualmente todo o universo, dentro dos manos, os manos avataras, quem é o superintendente dessa era atual, desse momento atual? Era Swayambhuva Manu, era Swayambhuva Manu que administrava. Estamos sob o domínio de Vaivarta Manu, ele é o atual. Então, desses 24 elementos, que inclui a mente, que pensa, deseja e quer, né? Temos
as suas energias, né? Krishna é conhecido como Antaranga Shakti, né? A energia interna dele, né? A gente pode dizer também que não existe nada que desejamos que, em última análise, não é do desejo intrínseco de Krishna. Entendeu? Não tem nada em nossa imaginação, mesmo no aspecto, dentro de uma condição espectral, né? Não há nada que a gente possa conceber e que aquilo manifeste, mesmo na forma de um espectro, mesmo na forma, né? Por isso que se fala que quando você mantra, né, coloca uma palavra, tudo é um mantra, né? Então, conforme o nosso desejo, Krishna testemunhando, aquilo manifesta, né? Por isso que a gente não pode nem mesmo desconsiderar quando um devoto puro, mesmo numa suposta dúvida, né, possa desejar algo que seja impossível dentro da nossa visão limitada, que isso possa acontecer. Porque Krishna manifesta e satisfaz o desejo de um devoto puro, né? Eu me lembro que, né, vários, né, comentários, né, Prabhupada fazia, e o que os devotos falavam, que faziam meio assim, mas, puxa, será? Será que é isso mesmo? Duvidavam. Uma das maiores dúvidas do nosso nacionalismo material ocidental, principalmente o americano, né, baseado no falso ego, foi quando o Prabhupada contextualizou que o homem não foi na Lua e não irá, porque estava tendo todo o aparato na época, toda a mobilização era para a exploração do homem, né, na América. Isso aconteceu em 68, 60, né? Eu estava com 8 anos, 10 anos de idade, quando eu vi. Agora, nessa mesma situação, na América, estava Prabhupada contrastando de forma antagônica a todos os cientistas que esse protótipo, porque esse Sputnik não está indo para a Lua, está indo para um local, ele vai para um local chamado Ragu, que é um Rahu não, dinastia Sramachandra, Rahu, que foi supostamente uma grande luta, né, onde ele corta a cabeça e joga. Ela está hoje flutuando até hoje. E se Prabhupada falar, se eles forem, ele vai para esse lugar. Isso foi tão incrível, porque Prabhupada está falando, dizia nessa época, né? Ele recebia. Isso é um dos passatempos de Prabhupada, como a gente não pode contrastar, nem pode criar antagonismo, né? Ou contrários, quando a ciência védica está explicando, principalmente o mestre espiritual de Prabhupada, que era um grandioso astrólogo, né? Bhaktisiddhanta Sarasvati. E ele estava falando que realmente a distância, por exemplo, pelos cálculos védicos, por exemplo, é dito que a Lua está mesmo mais distante do que o sistema heliocentro do sistema do Sol nesse planeta, porque estão, né, nesse planeta, nesse universo. E tem milhões de sóis, né? Krishna manifesta como uma deidade em diferentes planetas. Krishna nunca deixa a sua galáxia, sua interplanetária, desprotegido, sem iluminação. E o Bhagavad vem bem a calhar, porque o Bhagavad tem a luz, né? O fruto maduro, a luz do conhecimento. Então, nesse período ele recebia massagem, né? Enquanto estava todo mundo postado na TV para ver, né? O mais nacionalista nessa época, mais apegado a esse conceito americano e o nacionalismo, era o devoto chamado Purushottama. E Purushottama
querendo que Prabhupada parasse a mensagem dele, a massagem, imagina. Não sei se era o Brahmananda que estava fazendo massagem, e falava, e aí Prabhupada falava, o Purushotama, o que você está vendo aí? Já apareceu a lua, já chegaram na lua, estava fazendo, quem estava fazendo um desdém nessa condição era o Prabhupada. E o Purushotama, ele já subiu, já saiu, está sobrevoando a lua, eles estão para aterrissar, e ele ia falando, né? Aí o Prabhupada dele recebendo a massagem lá na varanda, né? Gritava assim, o Purushotama, aí ele já desceu na lua, o que é que tem na lua? O que é que está? Para ver nada ainda. E depois, né, devido a esse apego, devido a esse falso ego, né, de que não era a lua, que aquilo não era a lua, o Prabhupada já falou que não era a lua, ele ficou tão assim, devido à rancra, né, apegado a esse conceito materialista, né, ele sentiu que foi embora. Ele pegou a bolsa e foi embora. Por causa do falso ego. O Prabhupada falou, a pessoa tola, confusa, né, com os elementos materiais, acha a causa de sua ação. Na verdade, isso está acontecendo devido à natureza material, né? Guna e karma, né? Depois ele voltou, né? O Purushotama é famoso, né? Ele voltaram algumas vezes. Então, partindo desse pressuposto que não existe nada no nosso desejo que originalmente não aconteça no desejo de Krishna. O problema é que, quando o devoto puro deseja, né? Tem um incidente também, quando o Prabhupada era criança, né? Que Gano Randê, né, quis desfazer de um desejo de Prabhupada, porque ele tinha 5, 6 anos de idade, e ele passou numa loja de brinquedo e queria uma arma, né? Prabhupada não queria fomentar na criança esse desejo de violência, de arma, né? Suposto, né? E aí falou, não, Abai, para que esse brinquedo? Eu falei, não, mas eu quero, né? Estou querendo. E aí o Damohandê, o pai dele, falou, tá bom, então eu vou comprar uma arma de brinquedo, né? Por quê? Porque o desejo de guerrear está inato. De lutar está na criança. Todos os desejos, caracteres hereditários e de desejo está e porque existe nele, existe o desejo de Krishna lutar, porque senão como é Krishna? Só que Krishna não luta com qualquer pessoa, né? Krishna escolhe um sparring, né? Uma pessoa que realmente pode, né, ser um oponente para ele, como ele pega Hiranyakashipu, né? Achei incrível que nessa época que a gente contextualizava isso com os devotos, o devoto falava assim, pô, Buda, né? Nem para ser demônio a gente serve, né? Nem para ficar em Maya mesmo, ficar mesmo como um grande demônio, a gente serve. Porque imagina Krishna me escolher para lutar com ele, né? Porque eu me tornei um Hiranyaksha, um câncer da vida, um Shishupala, ou um câncer, né, da vida. Né? Então, por que Krishna não vai? Né? Nessa era não existe um demônio, né? Os maiores demônios são as pessoas que mais têm como premissa, né, o estudo para se tornar, por exemplo, a imortalidade, adquirir a imortalidade, né? O elixir da longa vida, né? E eles não vão conseguir isso, né? Por isso que os grandes demônios fazem deveras sacrifícios, né? Muitos sacrifícios. Então, Prabhupada ainda falou assim, ainda ficou chorando com a arma na mão, mas vai, já pegou o revólver, já vamos embora. Ele começou, por que você ainda chora? Não, porque eu quero um outro. Eu digo, como um outro? Já tem um revólver, eu quero um para cada mão. Então o padre falou, eu quero um revólver para cada mão. Queria 2. Então não existe nada de desejo, mãe, né? Fale, dê as instruções para dizer, destruir do filho, que é a nova, talvez Krishna não está
Não está nem aí. Meu desejo é me vingar de tal situação. Se você cultiva aquilo, Cristo vai dar, né? Por isso a Juna fala o que impele um homem a agir contra a sua própria vontade. E Krishna dá esse desejo. Mesmo contra a vontade, mas Krishna dá, porque é fruto do seu desejo. Krishna não quer. Se Krishna fosse, se Deus é Deus verdadeiramente, Ele não quer intervir, né, no desejo do outro. Então esse é o perigo, né? Como acontece devido ao falso ego, as pessoas desejam e Krishna dá. Não é assim? Agora, para um devoto puro, não. Krishna rapidamente tira esse desejo, né? Porque sabe que Krishna não vai dar algo que a gente não possa verdadeiramente controlar, né? Não é verdade? Se a gente não tem. Então, por isso que a gente tem que estar muito desejoso, né? A não comer boga, não se precipitar e querer bogisvara passada. Porque aquele que estão apegados à opulência material e gozo dos sentidos, Krishna vai dar, entendeu? Ele vai dar, porque a gente está desejando, mas isso, por causa desse desejo de querer desfrutar separadamente de Krishna, que essa é a nossa grande anomalia, mas também tem que ter realização, para não desejar, ou desejar algo que seja realmente para a satisfação de Krishna, né? Quem te vê, enquanto Arjuna vivia, né, em dúvidas, né, ele não estava completamente em Maya, porque ele estava tentando colocar em prática a ordem de Krishna, a instrução de Krishna. Não é assim? Agora, quando a pessoa está determinada, mesmo Krishna dá, o que ele pode fazer? Krishna fala, Swa Krishna Parato Swatava Bibadeta Griha Vratana Adanta Gopi Vishatanta Vishampuna Punacha Chavita Chavadana. Ele fala que se a pessoa está querendo comer um mastigado, será que ela quer deixar, devido ao falso ego, como o Purushotama deixou o convívio do Prabhupada, o Prabhupada não está acreditando no nacionalismo americano ou nos cientistas de que o homem estava indo para a Lua, né? O Prabhupada estava desfazendo dessa ideia que é impossível, ninguém vai poder ir na Lua, né? Se a pessoa quer, o que Krishna pode fazer? Esse verso compara com a sua Bipadeta Griha Vratana. Griha significa acumular, criar algo, né, para o seu desfrute, acúmulo. Griha Kisheta Sutapta Vitai Janasa Morro e Aham Ameti. Quer dizer, esse é um conceito falso, é mais uma ilusão, né? Griha, do conceito de eu e meu, minha propriedade, meu filho, não é? Meu filho, meu. Mas que meu? Quem é meu? Nós não temos nada. Quem é meu? Quem sou eu? Nós somos a alma serva amorosa de Krishna. Estamos aqui iludidos. O nosso propósito é voltar à nossa morada eterna como servos amorosos de Krishna. Então, esse verso compartilha da natureza de ambos, mesmo que os devotos, por mais que falem, não vá embora, não deixe o convívio. Tivrena Bhakti-yogena, continue, né? E aí a gente tem que ter uma alusão de que com desejo ou sem desejo, entendeu? Ou com desejo de moksha, de liberação, com os 4 kumaras, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é material, mesmo com esses desejos, né? Uma hora a gente vai purificar-se, vai voltar à nossa posição. É o Artha, o Artat de Gyasya Gyani, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Mesmo quando adentramos a concepção védica do conhecimento da conclusão védica, o Siddhanta, que o propósito dos Vedas é entender Krishna, conhecer Krishna, Vedanta Krida, Veda Vida e Vachana, entendendo que Krishna é o verdadeiro Vedanta. Ele compilou os Vedas. Então, o Artha, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito difícil numa condição sofredora, você quando tem aquela propulsão, aquela mobilidade, né? Uma pessoa que estava sofrendo, vem, né, com uma condição de Artha. Logo, quando ele começar a viver numa condição favorável melhor, ele vai sair, ele vai deixar a consciência de Krishna. Para dar um exemplo, quando ele mandava os devotos
dava o dinheiro, né, do Lakshmi para ele depositar. Olha, uma simples condição de confiar o devoto, você vai e deposita esse Lakshmi, né, na conta da ISKCON. É assim? Então, olha a condição de uma Artarte, uma pessoa que está desejosa de riqueza, que está gravando na mente, está com as impressões, tudo gravado, porque o Artarte, o que ele deseja? O segundo devoto, categoria de devoto, ele almeja dinheiro, né? Artarte, Gyasi, opulência, dinheiro, né? Opulência, fama. Então, aí ele, Prabhupada dava exemplo, mandava, deposite R$500, ele ia depositar. Agora deposite R$1.500, ele ia depositar. Agora deposite R$5.000. Já não voltava. Entendeu? Já não voltava, porque a condição de um Arta que está desejando riqueza, lógico que ele pode se purificar, né? Se ele ouvir, né? Mas o desejo, mesmo para um Jigyasa, um curioso, né? Como a tia Deva falou, né? Comentou, né? Você viu, né? Você continue, né? Você gostou, né? Da filosofia, o pessoal vem, né? E participam do estudo, da programação, toma praçada, né? E depois o mestre espiritual questiona, poxa, gostou? Né? Se você gostou, você vai continuar, né? Ah, sim, gostei. O que você mais gostou, né? Eu gostei da praçada e da aula, né? Da filosofia. Não entendi muito, não gostei muito, não. Ia da praçada, a praçada gostou. Não é? Então, mesmo de Gyasa, curioso, né? Já satisfiz, né, minha curiosidade, né? Assim, eu já sei, né? Eu também já fui espírita, já fui católico, já fui cristão, né? Já conheci os Hare Krishna, mas conheceu? Não conheceu, né? Então mesmo o Gyani. Então a gente tem que ter cuidado em respeitar a mãe, né? Que está falando, né? Que o conhecimento o conhecimento está traçado como os Vedas, né? A mãe Veda, que está dizendo a nossa origem, a nossa consciência. Então, só para concluir, esse verso fala sua Krishna Parato Swatová, que mesmo num aparato, numa junção de brahmanas, quando a pessoa está desejosa de griha, de kshetra, de querer, né? Como a rainha Kunti, querendo empreender em griha, né? Faz um voto de tornar-se um devoto puro de Maya. Ele já está desejoso, né, de empreender nessa energia, né, de acumular, de querer acumular. É dito que por uma combinação de ambos, tanto dos brahmanas, mesmo que Krishna chegue e fale, Prabhu, não vá, aceite, entendeu? Mas Prabhupada falando, Krishna falando, Purushotama, isso não é a lua. Ele vai contrariar Krishna e vai dizer assim, não, o senhor está contra mim, o senhor também, Krishna, não tá me entendendo. Assim como o senhor Brahma falou, Hiranyakashipu, eu não sou Deus. Mesmo ele falando, mas porque ele apareceu no assento de lótus do sacrifício que ele tanto vinha fazendo, o senhor Brahma apareceu ali, mas tentou para tentar contornar a situação, né? Não, quando ele viu o Brahma, então, você é Deus. Então eu quero a imortalidade, não quero morrer nem de dia nem de noite, né? Não é assim? Não quero morrer por nenhuma arma mortal, não quero morrer nem fora nem dentro do meu palácio. Mas que se o Brahma falasse assim, Hiranyakashipu, eu não sou Deus, eu só sou o Criador. Agora, todo esse desejo que você quer, eu posso lhe otorgar, porque eu sei que vai aparecer Krishna Bhagavan e vai destituir você dessa posição, desse seu poder, né? Ele é a presunção de querer ser Deus. A Rama Meti, né? O conceito de eu e meu, minha, meu. Então, esse verso contextualiza que, mesmo por uma combinação de ambos, quem? O devoto, né?
Guru, Sadhu e Shastra. Mesmo pelas escrituras, a gente deve, né, se nortear. Mesmo pela associação com o devoto, que é a autoridade. E mesmo como Guru, o mestre espiritual, ela não vai deixar. Ela vai embora, ela vai deixar a casa da mãe, né, por desejo. E aí, Krishna não pode fazer nada, porque é fruto do próprio desejo, né? Então aqui, Krishna desejou a força viva, sendo agitada pela Virata Purusha, gerou fome e sede, né? Porque as moléculas e os átomos do corpo precisam da energia motora para funcionar. O alimento transforma-se em energia, não é assim? Que alimenta as células do corpo. Então, porque entrou a energia, como Kshila Kashai Vishnu, entrou a energia, que deu a condição das almas viventes. Krishna, quando usou sua energia, Aksha, né? Madhyaksha, quando ele criou, simplesmente por olhar a natureza e fecundou, houve o desejo, não é assim? Houve o desejo da fome, da sede. Quando desejou beber, comer, a boca se abriu, da boca manifestou-se o palato e depois a língua também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes sabores passaram a existir na língua, né? Isso cientificamente é mostrado. Tudo por causa do desejo original. Na verdade, o desejo original é da entidade viva, não foi nem de Krishna. Krishna não interfere no nosso desejo. O desejo da entidade viva. As pessoas não podem dizer assim, né? Eu também sou filho de Deus, né? Foi Ele que me fez, mas fez conforme o seu desejo, porque Purusha Shuka Dukkana, que o verso que a Tia Deva está mais contextualizando é o Katrite Retu Uchate. Purusha Shuka Dukkana. O Purusha é a causa de seu sofrimento ou da sua felicidade. Purusha Dukkha, sofrimento. Sukha, felicidade. Ela que é a causa, não é Krishna. Então ela que desejou vir. Por isso que a gente tem que livrar-nos desses desejos e realmente tornarmos, né, um servo amoroso do Senhor e ser obediente, né? Ser um filho obediente e aceitar, né, essa tríade, né? A escritura, né? Shastra, né? Sadhu, associação com os devotos, Sangha, né? Associação com os devotos, e o Guru, o mestre espiritual, né? Aí, para terminar, Puna Chavita Chavanana, Bipadita Grihavratana, Adanta Gopi Vishatanta Mishan. Tamisha significa os planetas dos infiéis. Ele assim vai deslizando aos Adata Mishra, Patala, Sutala, que está lá na sola, planetas infernais. Ele vai deslizando, né? Como quem compra um ticket, né? Não sabe para onde vai, está indo para o inferno, né? Mas está supermente feliz, né? Está pegando um avião, mas não sabe para onde o avião está indo. Ele está indo pensando que está indo para Goloka Vrindavan, mas está indo lá para Sutala. Não sabe qual é a constituição do local, o que é Goloka Vrindavan. Não sabe o local. Assim, como uma pessoa que não conhece ouro, qualquer bijuteria que você coloque para ela não sabe discriminar o que é ouro, ela vai achar que é ouro. Mas tudo que reluz não é ouro. Então, nesse verso, ele vai deslizando, Andatamishra, Punapurachachavita Punam. Ele vai, e o que caracteriza ter que mastigar o mastigado, né? Agora, por outro lado, Krishna é um manancial, né? Porque devido ao desejo da entidade viva, ele se manifestou como o desejo original para outorgar todas as bênçãos, simplesmente glorificando o seu santo nome, como o próprio Jesus Cristo. Santificado seja o vosso nome, não é assim? Jesus Cristo fazendo uma oração para
para Krishna, venha a nós ao vosso reino. E o Krishna não manifesta no nosso reino, ele não vem como o mestre espiritual, e Krishna mesmo não veio Vrindavan. Seja feita a tua vontade, assim como nos planetas Goloka, Vrindavan, né? Como também aqui na Terra, como no céu. Só que o céu que a gente conhece está muito aquém do que é o céu verdadeiro. Por isso que Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Que são por Marta material, né? Dharma, uma religiosidade mesmo que mundana, né? Artha, desenvolvimento econômico, né? Dharma, Kama, desfrute dos prazeres dos sentidos, né? E depois Moksha, mesmo desejo de o pão nosso que está me dando, né? Cristo não está dando pão, Cristo está dando o conhecimento para livrar, inclusive, do ciclo de nascimento e morte. Mas a pessoa só pensa em pão, só pensa em desfrutar, né? Por isso que Jesus Cristo uma hora fala assim, que nem de pão, né, assim, viverá o homem, né, assim ele fala. Mas toda palavra que sai da boca do Filho de Deus. Toda palavra que sai da boca do Filho de Deus. Toda que sai do Filho da boca de Deus. Aqui fala pela boca, né? Ele desejou beber e comer. A boca se abriu, simbolicamente, na forma da Virati. Ok? Estamos indo ali para 6h15, vou terminar por aqui. Agradeço se tiver alguma pergunta. É um tema muito técnico, tem muita compreensão, né? Não é um assunto quando Krishna começa a manifestar na sua Virati Rupa, né? Reproduzindo os seus 24 elementos, que inclui a mente, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, todos os seus desejos inatos começam a manifestar. Bom, estamos aqui com o Maurino, né? O nosso seguidor ativo aqui nas nossas lives, a Ana Carolina, obrigado, Luana Maria da Silva, Bhakti Simone. Estamos aqui aqui é o Instagram. Pelo Instagram, obrigado. Nesse sábado, né? E aqui Desejo a vocês um bom dia. Lembrei daquele ditado que o Prabhupada vai sentar na frente: o homem propõe, Deus dispõe. Deus dispõe, exatamente. Krishna queria que você vivesse num campo, né? No campo, na natureza, mas por um desejo você deseja sair e ir para os centros urbanos, né? Só que não consegue entender que também, porque você sai do campo da mentalidade simples, vida simples, pensamento elevado, você também vai se sofisticar, né, com os elementos, por descobrir os elementos materiais, e vai se tornar ateísta, agnóstico, porque você vai atribuir que a matéria é a origem da vida. Você vai desconstruir a natureza de que Deus existe uma pessoa, porque quando você também, as maiores doenças nos centros urbanos são o quê? Doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, depressão, não é assim? Como aquele Hobbes fala que da civilização constrói incivilização, não é? Tem um filósofo, acho que não sei se é o Duque Thomas Hobbes, que fala da civilização implica em incivilização. Você termina ficando uma pessoa incivilizada. Né? Célia deu a falar do pêndulo, né? Tá O pêndulo. Está seguindo para a civilização, achando que a civilização é, né? O pêndulo vai para o outro lado. Por outro lado, perde toda a sua constituição psíquica, funcional, inteligência. Por causa de quê? Desejo, boga, desejo, opulência material e gozo dos sentidos. Ok? no YouTube, Ana Batista, Ana Batista, muito João obrigado. Miranda e Apariti. Uma nova. Obrigado também. Ok? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Shila aqui.